Se você corre, um exercício que é fundamental, que é importantíssimo no seu programa de corrida, é o stiff unilateral, este no qual estou aqui realizando. Fala, meus atletas, eu sou o Ricardo, fisiologista, sou treinador e hoje irei apresentar a você o stiff unilateral, que é um exercício fundamental dentro do seu programa de corrida. Antes de eu apresentar o stiff unilateral, primeiramente eu tenho que revisar aqui o stiff clássico. O stiff é um exercício que realizamos com a barra, com halteres ou com algum outro implemento para fortalecer sobretudo os isquiotibiais e glúteos. Então, como ele é classicamente falando, basicamente aqui com a barra, eu estou segurando a barra, mantendo a minha coluna bem posicionada, com a curvatura natural e fisiológica bem posicionada, abdômen contraído. Eu estou aqui realizando uma pequena flexão ou, quiçá, até uma extensão completa dos joelhos, mantendo os meus pés afastados, bem apoiados no chão. E uma vez que eu faça isso, eu irei segurar a barra e irei fazer uma flexão de tronco sobre o meu quadril. Exatamente desta maneira. Esta flexão. E isso fará com que eu tenha uma grande extensão, ou seja, a minha musculatura posterior de coxas está sendo extremamente solicitada nessa fase de descida, ou seja, ele está num movimento excêntrico e quando eu subo, num movimento concêntrico. Porém, conforme eu digo, se você é um corredor iniciante, se você não tem ainda a habilidade de fazer o stiff, então você nem deve pensar em realizar o stiff no lateral. E de repente você nem tem ainda a habilidade em realizar com a barra. Você pode fazer de forma adaptada, sem nenhum peso na mão, ou seja, com o próprio peso do corpo, exatamente dessa maneira, fazendo essa flexão de tronco e subindo. Conforme eu disse, eu tenho dentro aqui da minha página, aqui no meu canal Ricardo Fisiologista, um tutorial explicando, está aqui no card aqui abaixo, explicando como realizar o stiff. Então, se você tem interesse em aprender, basta você assistir este treino que eu ensinei, a forma adequada de realizar esse exercício. Então, acesse lá. Então, uma vez que eu faço ele de forma adaptada, agora sim, eu estou apto para fazer o stiff unilateral. Como que eu procedo o stiff unilateral? Então, aquela base que eu expliquei é exatamente a mesma, só que tirando um pé do chão. Então, vamos lá. Vou mudar de posição para que você visualize de frente. Vou tentar manter o máximo equilíbrio. Então, aqui no stiff unilateral, tem diversas variações. Por exemplo, eu poderia aqui, sobretudo para iniciantes, ou mesmo avançados, a depender da fase de treino que você está, realizar, por exemplo, essa subida da perna, né, que está em balanço, de forma lenta e descer de forma lenta, progredindo para subir rápido e descer rapidamente. Então, a maneira de executar em relação à velocidade vai depender muito do seu momento de treino, do seu momento de periodização. Por isso é muito importante. Aqui, pessoal, eu sempre falo, aqui é uma amostra de um exercício que está dentro de um programa. Então, o seu treinador saberá em que momento utilizar esse exercício e em relação à velocidade, em que momento específico que você deve fazer com mais ou com menos velocidade. Então, sempre se atentar a isso. O exercício nunca é uma receita de bolo geral, ou seja, ele é universal. A partir daquele exercício você vai saber, o seu treinador saberá em que momento utilizá-lo da melhor maneira. Conforme eu digo, se de repente você é iniciante, já consegue fazer o stiff clássico, tem maneiras, tem adaptações que você pode realizar sem o próprio peso, ou seja, você pode realizar mantendo a mesma postura, o mesmo padrão, com os braços inclinados para baixo, sempre mantendo a posição básica e clássica do stiff.
Ou mesmo também numa posição de avião. Se você tiver dificuldade, você pode manter os braços afastados. Vou mudar de perspectiva. Os braços afastados para tentar, de alguma maneira, ter um maior equilíbrio para poder realizar este exercício que é importantíssimo. Qual que é a vantagem do stiff unilateral comparado ao stiff clássico? A vantagem é que, durante a corrida, nós temos a fase de apoio, ou seja, eu apoio o meu pé no chão, meu membro inferior no chão, e depois eu vou dar realizar uma propulsão para esse membro realizar a sua fase de balanço ou swing. O que acontece? Quando eu estou aqui nessa fase de balanço, ou seja, minha perna direita aqui está em balanço, o que acontece? A perna que está em apoio, de alguma maneira, tem que segurar este quadril para que esse quadril não desabe, não desça. Então, essa musculatura, sobretudo de glúteo médio, ajuda a estabilizar o quadril. Então, essa que é a vantagem, porque quando você realiza o stiff de forma clássica, bilateral, você está tendo uma estabilização do quadril? Claro, sim, evidentemente sim. No entanto, quando você está aqui, olha, de forma unilateral, olha que interessante, o meu quadril esquerdo, ou seja, sobretudo o glúteo médio, tem que estabilizar muito o quadril, fazer muito mais força, porque senão eu tenderia a, de alguma maneira, ter uma queda do meu quadril do lado direito. Então essa que é a vantagem. Os exercícios de força, eles nunca, de alguma maneira, serão iguais o gesto motor da corrida. No entanto, nós criamos situações, maneiras de tentar aproximar o gesto motor de força à biomecânica da corrida. Então, aqui é uma tentativa que o treinamento esportivo faz. Então, se você realiza, se você corre e realiza o stiff bilateralmente, clássico, você deve então progredir agora para o unilateral, justamente por este motivo. E também, uma outra vantagem é que você tem uma solicitação maior ainda do seu glúteo e também dos seus isquiotibiais, realizando de forma unilateral. Isso, de alguma maneira, faz com que você trabalhe com uma carga menor. Então, existe uma exigência maior por você ter que ter um equilíbrio maior, no entanto, você requer uma menor carga para poder realizar o mesmo exercício. Embora eu tenha falado muito do glúteo, da importância de se estabilizar o quadril na fase de balanço e o stiff unilateral, né, tem, de alguma maneira, esta aproximação, mas claro que nós treinamos de forma significativa os isquiotibiais, que tem uma função primordial, sobretudo na fase final do balanço, ou seja, no momento que a perna está na sua fase aérea, que ela vai aproximar do chão, então os isquiotibiais têm uma função específica, que mencionarei e falarei isso em outro treino, e também na fase de propulsão da perna. Os isquiotibiais também ajudam muito o glúteo a realizar uma propulsão, ou seja, dando força para que a perna suba, saia do chão. Dito isso, eu sempre digo, procure um treinador para te orientar, para você utilizar esse exercício da melhor maneira. Seja você iniciante, seja você avançado. Porque conforme eu já disse na aula de estrutura de treinos, que você pode ver na nossa playlist sobre estruturas de treinos. Tudo dependerá do seu momento de treino, se você está na fase mais de base, na fase mais específica, ou se você já está na fase competitiva. Utilizar exercícios vai depender muito do seu momento, então fique atento a isso. E se você quer que eu seja o seu treinador, você pode ser o meu atleta, você pode entrar no meu time 86 Corrida, basta enviar para mim um direct ou mesmo um WhatsApp que eu terei o maior prazer em criar uma planilha personalizada para você, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você de repente nunca correu e está começando a caminhar, ou você que já faz musculação e quer fazer essa transição para a corrida, me chame aqui que
estarei esperando você. Então, aguardo você até o próximo treino. Um forte abraço.